Irmãos, quando a sede não é saciada, ela torna-se agonizante. A sede, na verdade, se nós formos parar para pensar e analisar e estudar um pouco, nada mais é do que um desejo para que uma das nossas necessidades mais básicas, a necessidade do nosso organismo, ela seja satisfeita. Eu creio que a sensação de estar com os lábios rachados, estar com a garganta seca e também com o corpo a desfalecer não é nada bom. Se você já teve essa experiência, você sabe muito bem do que eu estou falando. E por que muitas vezes nós sentimos sede? Por que os irmãos olharam para essa garrafa de Coca-Cola bem gelada, aqui suando, e deu aquela vontade de beber um copo, ou talvez até toda a garrafa, né? É porque a sede, irmãos, ela vem em decorrência, é claro, da perda de água através do suor, quando fazemos um grande esforço físico, por exemplo, nós perdemos líquido. Pode ser também por meio de um sangramento, ou ainda através do vapor do ar que é expirado. E o interessante é que quando Jesus ele estava na cruz, ele sentiu tudo isso. Ele viu a água sair do seu corpo através do suor. Ele também sangrou, e aí ele houve também perda de água, e também através do vapor do ar expirado. E ele procurou expressar tudo isso em forma de duas palavras. E as palavras que ele disse foram: tenho sede. Continuando com a nossa série de mensagens sobre as palavras de Jesus na cruz, das 7 palavras que Jesus pronunciou, ou frases, como os irmãos queiram, esta é a única delas que faz referência ao seu sofrimento físico. Vamos lembrar que na primeira, Jesus ele se preocupa com os seus inimigos. E o que ele diz para os seus inimigos? Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na segunda, ele prometeu o paraíso ao malfeitor que estava ao seu lado. Depois que aquele homem ele reconhece que Jesus era Deus, era o Filho de Deus, ele se arrepende e clama pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus então diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E na terceira palavra, que foi a que nós pregamos no último domingo, nós vimos que Jesus ele se importou com o futuro da sua mãe. E ao se importar com o futuro da sua mãe, aí ele estava valorizando a família. Ele então entrega a sua mãe aos cuidados do discípulo amado, provavelmente era o apóstolo João. Mas esta frase de Jesus, irmãos, a frase que ele diz: tenho sede, ela expressa algumas verdades que merecem nossa atenção. Vamos ler João capítulo 19, versos 28 e 29, onde nós vemos a ocorrência desta frase. João capítulo 19, versos 28 e 29. João 19, versos 28 a 29, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, já chegaram à boca. Então essas palavras de Jesus, tenho sede, elas vão nos revelar algumas verdades. São 3 verdades basicamente que eu quero mostrar aqui nessa noite. A primeira delas, irmãos, é que a sede de Jesus ela foi
uma sede humana. No momento em que Jesus ele estava ali na cruz, ele estava sendo crucificado por conta dos nossos pecados, Jesus ele sentia uma sede verdadeira, uma sede literal. Eu creio que você já deve ter notado, ou pela experiência, ou vendo algum filme, algum documentário ou reportagem, que quando alguém é ferido, essa pessoa sente muita sede. Já notaram isso? Isso acontece porque a pessoa está perdendo sangue. Então, à medida que ela vai perdendo sangue, ela fica com sede, a sede vai aumentando. A perda do sangue aumenta o desejo pelo líquido. E com o Senhor Jesus não foi diferente. A crucificação não era só algo doloroso por conta dos cravos que foram pregados ali em Jesus, mas a crucificação também provocava uma longa e lenta desidratação. E visto que a sede de Jesus aqui neste caso era verdadeira, logo nós devemos concluir que era uma sede humana. E essa sede de Jesus ali na cruz, irmãos, era a sede também de um homem que estava morrendo. Essa sede era a prova de que Jesus era homem, que não era só Deus ali na cruz morrendo por nós, mas era o Deus homem morrendo pelos nossos pecados. Ali naquele momento Jesus estava sentindo as profundezas físicas do sofrimento. E uma delas era a sede. Tanto é que nós observamos na leitura que quando eles lhe oferecem o mesmo narcótico que provavelmente foi dado aos dois ladrões, e eles aparentemente tomaram porque isso amenizava a dor, o sofrimento, aquela angústia, Jesus ele recusou isso. Ele recusou esse vinho misturado com mirra porque ele não queria que naquele momento os seus sentidos ficassem entorpecidos. Ele não queria que nada amenizasse o seu sofrimento ali na cruz. Então ele recusou aquela bebida. Isso também nos mostra que quando Jesus está na cruz e quando ele morre, ele estava em perfeito controle das suas faculdades. Jesus sabia muito bem que ele estava sofrendo e passando naquele momento. Irmãos, saber que Jesus estava com sede ali na cruz é lembrar que ele assumiu completamente a nossa humanidade. Jesus, por ser o Deus homem, ele sentiu sede. E nós sabemos o que é sentir sede. Nós sabemos isso porque nós vivemos em um corpo que fica com sede. Deus preparou esse corpo para que essa necessidade ela fosse satisfeita. E nós sentimos sede em diversos momentos da nossa vida, seja através de um exercício físico, uma caminhada pelas ruas, ao estar em casa, no carro, na escola. E Jesus sentiu sede ali na cruz, do mesmo modo que nós sentimos sede. Ele sentiu porque era humano como nós. Você sabe o que isso significa para nós hoje? Significa, meus irmãos, que Jesus ele pode simpatizar conosco. Ele pode identificar-se com as nossas dores, as nossas necessidades. Ele tornou-se nosso grande sumo sacerdote misericordioso, porque naquele momento ele suportou grande sofrimento na vida e na morte, a fim de que ele pudesse melhor ministrar por nós hoje. E quais seriam as vantagens que nós temos hoje em vista disso? Ele nos compreende e pode nos ajudar. Nós podemos ir até aquele que sentiu nossas dores e sofrimentos, porque ele sabe como nós nos sentimos. Ele sentiu a mesma sede que nós sentimos. Ele sentiu a mesma dor que muitas vezes nós sentimos. Ele sentiu a mesma angústia que muitas vezes nós sentimos.
Ele sentiu a mesma agonia que nós muitas vezes sentimos. Ele foi simpático com cada um de nós. Naquele momento em que ele está na cruz, ele diz: tenho sede. E por isso, meus irmãos, por ele ter sentido a mesma dor que nós sentimos, por ter carregado esta mesma dor ali na cruz, ele pode dar-nos graça necessária para continuarmos vivendo. As pessoas, elas sofrem dores físicas, sofrem dores emocionais. E quando Jesus diz: tenho sede, ele anunciou que se identificava com cada uma das nossas necessidades. E essa verdade, meus irmãos, por mais simples que ela seja, ela deve nos animar. Ela deve nos animar a orar, a confiar nele, para que naquele momento em que eu preciso da sua graça, eu possa me aproximar dele, eu posso colocar diante dele a minha necessidade, porque eu tenho certeza de que ele, por ter se compadecido comigo ali na cruz, ele é capaz de me dar graça para que eu continue firme e não desista. Isso, irmãos, também deve nos encorajar a orar uns pelos outros, orar pelos que sofrem, orar pelos que estão atribulados, angustiados, pelas pessoas que estão passando por grandes provações. Nós vemos aqui um incentivo, porque nós podemos levar esses irmãos até o trono da graça de Deus, porque ali nós temos certeza que vamos encontrar socorro para aquele momento que nós estamos atravessando. A sede de Jesus era humana, mas era também uma sede que ia além da necessidade de ser satisfeita. Não era apenas uma sede literal, mas era uma sede que naquele momento Jesus estava se simpatizando com cada um de nós. E por isso ele sabe o que é o ser humano. Ele sabe o que é a sua vida. Ele sabe quais são os seus pensamentos, as suas dores, os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas indecisões. Ele sabe quais são as suas fraquezas. Ele sabe quais são os seus pontos que necessitam de um apoio maior. Não há nada na nossa vida que ele não seja capaz de ir ao nosso socorro. E o céu está escancarado. O trono de Deus está lá à nossa disposição. Ore, apresente a Deus a sua vida, a vida dos nossos irmãos, as nossas necessidades, as nossas petições. Mostre a Deus a sua dependência. Você não vai sair de mãos vazias diante do trono de Deus. A sede do Senhor Jesus Cristo era uma sede que de fato era humana. E por isso ele pode compadecer-se de cada um de nós. Mas uma outra verdade a ser destacada aqui é que a sede de Jesus foi uma sede obediente. Você já parou para pensar por que razão Jesus ele tinha de sentir sede na cruz? Por que Jesus disse: tenho sede? Irmãos, era importante que Jesus tivesse sentido sede na cruz, não só pela primeira verdade que foi ressaltada, mas era importante também para mostrar que Jesus era o Salvador que Deus prometera enviar. A sede de Jesus na cruz, na verdade, foi uma sede para cumprir a Escritura. O versículo 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura. Naquele momento em que Jesus ele diz: tenho sede, ele estava voltando ao Antigo Testamento, ele estava cumprindo as profecias que foram feitas por Davi,
e que estão lá no Salmo 22, versículo 15, que diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. E os irmãos devem lembrar que o Salmo 22 é um salmo messiânico. E mais à frente, no Salmo 69, versículo 21, está escrito: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, ao declarar que estava com sede, Jesus ele nos diz o que aconteceu no verso 29 do nosso texto, que diz: estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. O que foi que Davi havia dito, irmãos? Olha o versículo novamente, versículo 21 de Salmo 69. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, na minha sede me deram a beber vinagre. Todo esse relato, ele corresponde à profecia. As profecias que confirmam que a preocupação de Jesus, naquele momento ali, não era com as coisas físicas. Quando o Senhor Jesus ele está lá em Samaria, e ele está ali conversando com aquela mulher, os seus discípulos vão até a vila, e lá eles vão comprar alimento, porque Jesus tinha dito que estava cansado e com fome. E Jesus então pede que eles vão até a vila e ali eles comprem o alimento. Mas quando eles retornam, o que Jesus diz para eles? Que a minha grande preocupação, a sua grande preocupação não era com o alimento físico. Embora ali naquele momento ele estivesse com fome, ele sentisse a necessidade, mas isso não era a prioridade para a sua vida naquele instante. A sua prioridade era uma: fazer a vontade do Pai. Jesus não queria satisfazer a vontade da carne. O seu intuito era fazer a vontade de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, nos 4 evangelhos você encontra mais de 20 vezes frases do tipo: para que possa ser cumprida, ou foi cumprida. E por que essa ênfase nos evangelhos? Porque Jesus ele tinha uma preocupação, e a sua preocupação era obedecer a Deus, era fazer a sua vontade, e era exatamente assim que Jesus queria que fosse. Então por que ele disse que estava com sede? Para cumprir a Escritura. Irmãos, se nós fôssemos considerar todas as promessas que foram cumpridas nos sofrimentos e na morte de Jesus, você vai perceber que Jesus não tinha nada a ver com o cumprimento da maioria das profecias. Você vai perceber que Jesus ele não se traiu. Vai notar que ele não se acusou falsamente. Ele não escarneceu de si mesmo ou perfurou as suas próprias mãos e pés. Ele não lançou sorte pelas suas próprias vestes. Ele não protegeu seus próprios ossos ou se colocou no sepulcro de um homem rico. Ele não fez nada disso. Mas tudo isso aconteceu com Jesus por outras pessoas, para que o plano de Deus fosse cumprido, para que as profecias fossem cumpridas. Não temos dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus encarnado. Ele conheceu a vontade de Deus e ele foi obediente a essa vontade até o fim. E, meus irmãos, a sua perfeita obediência é a garantia da nossa salvação. E por isso nós devemos ser servos obedientes, fazendo de coração a vontade de Deus, como Paulo diz em Efésios 6,6. E assim como Jesus ele foi orientado pelo Pai por meio das Escrituras, nós também devemos
podemos fazer isso. E não se trata, irmãos, da Bíblia como se ela fosse uma espécie de caixinha de promessas. Alguém que tem a caixinha de promessas? Tem aqueles versículos que você puxa um versículo, lê. Você tem essa caixinha? Não tenha vergonha de dizer que tem, né? O Demar tem. Aí a gente vai lá, né? Fecha o olho, tira lá um versículo e a gente se apega àquele versículo, né? O difícil é se for aquele que diz assim, né? E pegou e foi se enforcar, né? Na mesma hora a gente vai querer até tirar esse versículo ali da caixinha de promessas. Mas, irmãos, a Bíblia não funciona dessa maneira. Nós não podemos tratar a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessas que você pode abrir ao acaso e então descobrir a vontade de Deus. Se nós tratarmos a Bíblia dessa maneira, nós vamos estar lidando com a palavra de Deus como se fosse um amuleto da sorte, tratando a Bíblia como se fosse algo supersticioso, como algumas pessoas abrem no Salmo 91, não é? E deixam lá a Bíblia empoeirada no Salmo 91, num lugar bem de destaque na sua sala. A Bíblia não é para ser tratada assim. Mas quando lemos a palavra, quando nós meditamos sobre ela e procuramos obedecer o que Deus diz, dessa maneira sim nós descobrimos que o Espírito nos ajuda e Ele vai nos dar direção, sabedoria, orientação para que nós possamos tomar decisões sábias e assim vivermos de acordo com a vontade de Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E essa é uma promessa que nunca falha. Nós vemos um eco dessa promessa em 2 Timóteo capítulo 3, 14 a 17. Portanto, assim como Jesus ele obedeceu para ser o nosso Salvador, nós também devemos obedecer. A sua obediência fiel, sem a sua obediência fiel, não há salvação. Lembre-se das palavras que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando você e eu ouvirmos o Senhor Jesus dizer: tenho sede, lembre-se que Jesus estava declarando que os seus sofrimentos se equiparavam aos sofrimentos que o Salvador do mundo tinha de sofrer em obediência à palavra para salvar o seu povo. Obediência à palavra de Deus, irmãos, está ligada à nossa salvação. Não há como nós separarmos uma coisa da outra. Se nós desejamos, eu creio que é o nosso desejo, uma vida de santidade, você vai encontrar como isso é possível somente através da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, em procurar nessa palavra os tesouros que vão enriquecer a nossa vida cristã, a nossa caminhada no nosso dia a dia com Cristo. Não há outra forma, não há outro manual,
Não há outro livro de instruções para o crente que não seja a sua palavra, que é perfeita, eficaz, suficiente. A sede de Jesus foi uma sede obediente, para que através da sua sede Ele seja o Salvador de todos os que nele creem. Se você crê, então eu suponho que você tem esse desejo de conhecer essa palavra, de conhecer esse Deus que te salvou e de querer viver de acordo com essa palavra. E aqui ficam algumas perguntas para a nossa reflexão. Como me deparo com textos que me confrontam? Como me deparo com passagens que são claramente instrutivas para determinar a área da minha vida em que eu preciso ter uma correção? De que maneira eu tenho lidado com a palavra de Deus em termos de ler essa palavra, de me preparar para o dia que vai começar, para decisões importantes na minha vida? Que tratamento eu tenho dispensado à palavra de Deus? Irmãos, a palavra de Deus são palavras de vida eterna. Que a nossa pergunta, a nossa resposta, melhor dizendo, diante dessas perguntas que foram feitas, seja uma outra pergunta, a pergunta que Pedro fez para o Senhor Jesus: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Porque ele complementa dizendo: Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde recorrer se não for a palavra de Deus? A sede de Jesus foi uma sede obediente, mas a sua sede também foi uma sede satisfeita. Quantos aqui já assistiram aquele filme O Império do Sol? Muito bom aquele filme. Mas há uma cena que representa uma vívida sede. Ali na China, durante a Segunda Guerra Mundial, a China completamente devastada, há uma cena do filme que mostra um órfão. E ele está ali desamparado na casa, não tem nada para comer, e ele vai para a piscina, e ele chega na piscina da propriedade, a piscina está vazia, e ele volta para a cozinha, e ali na cozinha, num desespero tremendo, ele pega aquelas latas e começa, as latas vazias, e começa a lamber cada uma delas. Essa é uma ilustração, irmãos, do que é morar neste mundo e estar sedento de Deus. O ser humano, ele é sedento por natureza. O ser humano, ele passa a vida inteira almejando por algo, por qualquer coisa que satisfaça a sua alma sedenta. O ser humano, ele pensa que as coisas materiais satisfarão a sua sede. E aí o que ele faz? Ele compra e acumula cada vez mais bens materiais. Mas aí chega um momento que ele descobre que ainda está com sede. E aí ele pensa que o sexo resolverá a sua sede. E assim ele se delicia com desejos ardentes com o corpo. Mas aí logo ele vai descobrir que ainda não está com a sua sede satisfeita. Ele pensa no sucesso, e aí então o sucesso agora vai extinguir a minha sede. E aí ele se esforça, ele luta, ele passa por cima de tudo e de todos. E quando ele chega lá em cima e ele atinge o sucesso, ele vai descobrir que não existe nada lá. E aí a sua sede, ela continua. Toda essa busca na tentativa de satisfazer a sede, irmãos, é como água salgada. Ela parece nos refrescar, mas à medida que você toma água salgada, mais sedento você fica. E muito mais do que antes.
lentamente aquela água ela vai te matando. Ela vai te matando. Alguns vão permanecer assim nessa sede por toda a eternidade. O Senhor Jesus, em Lucas 16, 19 a 31, ele conta a parábola do rico e do mendigo. E ali no meio daquela parábola, os irmãos vão lembrar que lá no inferno, o homem rico ele foi atormentado por uma sede intensa. E lá naquele tormento, com toda essa sede, ele implora que alguém, que qualquer pessoa viesse e molhasse em água a ponta do dedo e refrescasse a sua língua. Eu creio que a angústia, a agonia daquele homem, o sofrimento dele ali, a sede dele era tão grande que ele venderia a sua alma, venderia tudo que ele tinha por uma simples gotinha de água. Meus irmãos, Jesus sentiu sede na cruz. E ele suportou o sofrimento da sede para satisfazer a nossa sede. A sede da morte, a sede do inferno. Todos nós, com certeza, fatalmente seríamos condenados se Jesus não tivesse sofrido essa sede na cruz em nosso lugar. E Jesus sofreu essa sede ali na cruz para que você e eu continuássemos a ter sede por Ele. E essa sede, ela não deve ser por bens materiais. Ela não deve ser por sexo, por sucesso ou por qualquer uma outra coisa deste mundo, até mesmo pela própria água. A nossa sede, meus amados irmãos, deve ser por uma relação pessoal com Deus através de Jesus. O salmista disse: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma por ti. Ouça o que Jesus disse em João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, não haverá sede no céu. Jamais ali no céu as pessoas terão fome. E nunca mais elas terão sede. Está em Apocalipse 7,16. O último convite da Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. E a pergunta hoje não é: você está com sede? Porque todo ser humano tem a realidade da sede. Sede de Deus, sede do perdão. Quer ele compreenda isso ou não, ele busca isso. Ele busca se livrar dessa sede de diversas maneiras, de diversos caminhos, através de várias religiões. A pergunta não é: você está com sede? A verdadeira pergunta é: por quanto tempo você vai continuar com sede? Essa é a pergunta. Por quanto tempo você vai continuar com sede? Quando você confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, nunca mais você terá sede. Mas se por outro lado rejeitá-lo, terá sede para sempre. Isso aqui, irmãos, é um imenso legado. Que tanto pode ser para o nosso benefício ou para o nosso prejuízo. Se você tem sede na sua alma, saiba que nada
a não ser Jesus, pode satisfazer a sua sede. O conselho que eu lhe dou: aceite o convite para vir a Jesus. Aquele que beber da água que ele está oferecendo jamais terá sede, mas do seu interior fluirão rios de águas vivas. Foi o que Jesus disse para a mulher à beira do poço. Quantos maridos aquela mulher tinha, irmãos? Vocês lembram? 5. E o que ela estava não era. Imagine a infelicidade dessa mulher. Imagine o pecado, o peso do pecado que ela carregava, a culpa pelo seu pecado. Quantas e quantas tentativas de saciar a sua sede, vindo de relacionamentos fragilizados, quebrados, relacionamentos que não deram certo. Ou ela buscava a satisfação em vários homens. Mas Jesus convida ela: se você beber dessa água, desse poço, você vai continuar tendo sede, mas se beber da água que eu tenho para oferecer, você nunca mais terá sede. E ela entendeu a mensagem. Ela compreendeu. Encontre-se com Jesus. Mas encontre-se com Jesus sedento na cruz nesta noite. E isso não é só para nós, para você que não tem Cristo, é para nós também que já temos esse Cristo. Porque temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos pessoas que precisamos entender essa sede de Deus, para que por meio dessa sede, irmãos, nós estejamos confirmando dia após dia a nossa salvação. Mas é também para você que tem buscado em várias fontes saciar a sua sede e não consegue, mas hoje você tem a oportunidade, que você está diante da fonte que não seca, que jorra água o tempo inteiro, que está à sua plena disposição, para que você de uma vez por todas se livre do seu pecado, do seu sentimento de culpa, de tantas e tantas tentativas frustradas, de tantos caminhos que você pensava que iam te fazer feliz, mas só trouxeram mais sede, porque você estava bebendo água salgada e assinando a sua sentença de morte. Encontre-se com Jesus nessa noite. Encontre-se com sede, com vontade de beber dessa água viva. Encontre-se com Ele crendo. E se você fizer isso, nunca mais a sua alma sentirá sede. Só em Jesus, que é essa maior necessidade do ser humano, a necessidade de salvação, ela pode ser satisfeita. E Ele está oferecendo isso hoje, esta noite. O Senhor Jesus, Ele teve sede na cruz. E a sua sede foi para que nós nunca mais tivéssemos sede. Foi uma sede humana, irmãos. Ele conhece o que é um homem. Ele pode se compadecer de cada um de nós. A sua sede foi uma sede obediente. A sua perfeita obediência nos assegura a salvação eterna. A sua sede foi uma sede satisfeita. Satisfez a justiça de Deus ali na cruz. Aplacou a ira de Deus. Nos substituiu.
tomou sobre si os nossos pecados. E todo aquele que crê recebe essa perfeita justiça de Cristo imputada na sua conta. Isso nos assegura salvação eterna, perfeita, eficaz. Sua sede foi uma sede satisfeita. Somente Ele pode satisfazer a nossa sede, a sede da alma humana. Qual é a sua sede, irmão, amigo, nesta noite? O que te perturba? O que te deixa ansioso, preocupado, com medo, inseguro? Qual é a sua sede? Jesus nos convida hoje a apresentar essa sede a Ele, porque Ele é como nós, mas sem pecado. Ele conhece cada um de nós. Apresenta a Ele a tua sede. Bebe dessa fonte inesgotável, dessa fonte eficaz, de águas puras, cristalinas. Vai a essa fonte, vai com toda essa sede, com sede de confiança. E creia que Jesus ele pode satisfazer a sua maior necessidade. Talvez a sua sede possa ser a dificuldade em cumprir o que a palavra de Deus nos diz. Apresente essa sede a Ele. Nós não estamos sós, nós temos o Consolador. Ele nos ajuda na nossa caminhada. Ele ilumina a nossa mente, Ele nos santifica, Ele guia, Ele nos faz lembrar das palavras. Ele funciona como um filtro que melhora as nossas orações para que elas cheguem até a presença de Deus. Confie nisso. Confie que Ele é capaz de te ajudar, de te fortalecer, de te sustentar, para que você viva a palavra do Senhor. Que nós não sejamos ouvintes negligentes, amados irmãos. Que nós não sejamos como aquele homem que contempla a sua face no espelho, como diz Tiago, e logo se esquece do que precisa ser corrigido. Que o nosso tratamento com a palavra de Deus seja de nós chegarmos até ela e estarmos plenamente dispostos para que tudo que ela nos disser, no poder e na força do Espírito Santo, nós venhamos a cumprir, a praticar, a amar a lei do Senhor, que é perfeita. É assim que nós satisfazemos a nossa sede, irmãos. Mas se a sua sede é a sede pela salvação, é crer. Crer e beber dessa água para que você nunca mais volte a ser infeliz. Porque você sem Cristo é uma pessoa infeliz. É uma pessoa infeliz. Mas hoje, esse quadro pode mudar. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo se beber dessa água da vida. A mulher em Samaria era infeliz, mas ela encontrou a fonte da água viva. Ela se tornou feliz. Sua vida mudou. Ela testemunhou a outros e outros vieram e beberam dessa água e creram e também tornaram-se pessoas felizes. É isso que Deus quer te oferecer, a felicidade, a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, meus irmãos e amigos, é ser perdoado por Deus. Satisfaça a sua sede, entregando a sua vida a Jesus, crendo nele como seu Senhor e Salvador.
Coloque a sua fé e confiança em Jesus. Fazendo isso, você nunca mais terá sede. Alguém que deseja nessa noite satisfazer a sua sede em Jesus Cristo. Algum irmão ou irmã ou alguém que nos visita que deseja satisfazer essa sede em Jesus Cristo. Você que é salvo, não a sede da salvação, é lógico, mas a sede por algo que você precisa. Mas você que não é salvo, a sede da salvação. Ouça o convite de Jesus Cristo. Essa fonte de água, ela nunca vai secar. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Creia. Entregue a Jesus a tua sede. Seja ela por qualquer necessidade, por qualquer problema, por qualquer sofrimento, ou a sede de salvação, e você será plenamente satisfeito.